Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou passando novamente para aquele nosso bate-papo, aquele encontro marcado de sempre. Hoje nós vamos receber a doutora Liliane Oppermann, ela é médica nutróloga. Nós vamos falar sobre dietas, sobre alimentação, mitos e verdade das dietas. Será que dieta não é um peso nas nossas costas? Quando você coloca, eu tenho que fazer uma dieta. Que tal mudar o hábito alimentar, ter uma boa alimentação equilibrada? Moroni, boa noite, Moroni, estava sumido, Célia, Janete, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês. Já tem pessoas aqui que já conheço de longa data, que está sempre acompanhando, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos convidar os amigos, obesidade é uma coisa séria, tem que ser tratado com seriedade e os tratamentos também para combater a obesidade tem que ser tratado com seriedade. Tem falsas promessas aí, pessoas que vendem produtos que prometem milagres, não vai entrar nessa não. Perder peso é um todo, tem que ter orientação, ter uma atividade física é fundamental para perder peso, ter uma boa alimentação de verdade, evitar os alimentos industrializados, refrigerantes, os alimentos processados, farinha de trigo, os derivados da farinha de trigo, pão, bolo, macarrão. A farinha de trigo tá cara, gente. Pois é, por causa da guerra. Então, deixa de comer produtos à base de farinha de trigo. Além de estar cara, ainda não faz bem para nossa saúde, né? Faz trocas. Nós temos outras formas de alimentar de uma forma muito mais saudável, porque os derivados da farinha de trigo entram na corrente sanguínea, vira açúcar e gordura. Então, daqui a pouco, a doutora Liliane Oppermann, médica nutróloga, está entrando aí para esse nosso bate-papo e trazendo dicas super interessantes para nós sobre mitos e verdades sobre dietas. Tudo que é bom não pode comer. Pode, tem muita coisa boa que você pode comer sim. Tá? É fazer trocas. Perder peso não é passar fome. É fazer trocas, fazer mudanças. Né? A questão da dieta também eu acho que é muito... É uma tortura, eu acho. Né? Vamos saber dela. A doutora Liliane, uma especialista, além de ser médica, nutróloga, e vai nos orientar, porque obesidade é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Os hospitais estão lotados com doenças provocadas por obesidade, pressão alta, doenças do coração, câncer, até doenças de Alzheimer. Várias pessoas, a obesidade pode ser uma das causas da doença de Alzheimer, tá? Vários especialistas fizeram alguns estudos e um deles é a obesidade que pode causar doença de Alzheimer. Então, Alzheimer pode, se a gente cuida, tá? Então, eu já até coloquei hoje uma matéria, são 13 dicas para que a gente isso estudado por um grupo de especialistas para evitar que a gente tenha o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer. Então veja lá no meu canal, tá? E outra coisa, a obesidade, além de provocar inúmeras doenças como diabetes, doença do coração, hipertensão, câncer, né? Ainda te limita a muitas coisas. Então, a obesidade tem que ser tratado com responsabilidade, sempre com muita responsabilidade, né? Então vamos ver se a doutora Liliane já está aqui, deixa eu ver aqui. Doutora Liliane já está aqui. Está entrando a minha amiga linda. Ela é modelo de beleza, ela é linda, é verdade. A doutora Liliane já está entrando aqui. Oi, doutora! Tudo bem? Que saudade. Tudo bem? Saudade, tanto tempo, hein? Você demorou muito. Eu nem te desejei feliz 2022 ainda, hein?
Nós nos encontramos, foi lá na Gazeta, foi, né? Foi Foi só. no último programa antes do Réveillon. Mas Foi, é verdade. é Obrigado, viu, por você estar aqui. igualmente. Espero que hoje a gente não tenha as minhas interferências de internet. Sempre quando a gente está fazendo, às vezes cai. Acho que hoje vai dar tudo certo, porque o assunto é muito sério. Belíssima É, educação, né? Trazendo esse aspecto da obesidade como uma porta de entradas para o Alzheimer, para as doenças como câncer, as doenças inflamatórias, né? Porque o estado de obesidade é um estado inflamatório. Isso a gente tem que enfatizar. Eu acho que o primeiro mito que a gente poderia falar e que ainda algumas pessoas elas levantam essa bandeira de que a obesidade é uma escolha de vida, mas a gente está falando de uma questão séria de saúde, onde saúde. existe e precisa e é necessário o respeito a uma pessoa que seja obesa, mas antes de mais nada, entender que não é um estilo de vida, não é um padrão de escolha, não é um tipo a ser defendido por um padrão de beleza, e sim um fator de risco para uma série de doenças que a gente tem que olhar com esse carinho, né? Não só como algo É estético verdade. ou como algo da moda, mas como algo sério É. e que a gente vai poder Né, hoje explicar bastante coisas. e outra coisa, a família aí tem um papel super importante, né, doutora? Em orientar, tratar essa pessoa com carinho, sem criticar, né? Motivar essa pessoa para se cuidar. Isso é tão importante, esse afeto, esse carinho e esse respeito, né, com a pessoa, porque é uma doença, não é? É é uma doença onde existe um padrão genético em pequena proporção, mas o padrão comportamental, o estilo de vida, ele é mandatório. Então, por mais que a pessoa fale que vem de uma família obesa, existem sim casos genéticos, mas a maioria dos casos são casos onde você herda o padrão de comportamento. Então, é uma família que está acostumada a comer muita massa, ou muito carboidrato, ou muita gordura, ou muita bebida, ou muito doce. E quando eu falo que vem um paciente obeso, a gente tem que olhar muito para essa família. Porque quem não estiver obeso pode estar na lista porque está compartilhando do que? Da mesma vida, da mesma casa, da mesma cozinha. E é interessante, sabe, André, que às vezes eu pego um paciente e ele começa a fazer a mudança no estilo de vida, na alimentação, e toda a casa acaba emagrecendo junto. Toda a casa, Que legal. que às vezes não é uma pessoa obesa, mas às vezes é alguém que já tem uma gordura excessiva, que é considerado ali um sobrepeso, que precisa também modificar, porque o sobrepeso também está relacionado com todo o aumento desses riscos que a gente já citou também. Doutora, e tem muito aquela questão, eu sou gordo, porque na minha casa todo mundo é gordo, minha avó era gorda, minha bisavó, é porque está errado desde lá de trás, né? Se E não mudou lá atrás, vou mudar agora, por que não, né? sempre é possível. A obesidade sempre é possível prevenir, combater, e eu falo que tem uma diferença, né? Às vezes a pessoa fala, mas emagrecer é muito difícil. Eu falo, não, emagrecer é fácil, o difícil é manter, porque o emagrecimento ele é um processo que ele tem um começo, meio, um fim. Então, a gente está falando, sei lá, perder 10 quilos em 3 meses, vai ter esse tempo, a pessoa vai perder, mas a manutenção é algo que tem que ser feito para o resto da vida. Porque o corpo humano ele foi projetado para estocar, onde a gente está sempre buscando o peso máximo. Então, se a pessoa chegou num peso máximo de 90 quilos, o cérebro vai entender que aquele é o peso e vai fazer de todos os ajustes metabólicos para levar essa pessoa de volta para os 90 quilos. Então, é uma batalha, a primeira batalha para perder e a segunda contínua para manter. Doutora, tem um amigo que é seu colega também, doutor Leonardo Lourenço, ele é neurocirurgião, ele já pesou 190 quilos. Ele perdeu exatamente 100 quilos. Ele falou, eu estou citando ele, que é tão bacana a gente citar uma pessoa quando ela entende que ela cai em si e fala: o que que eu estou fazendo comigo? O que que eu estou permitindo? Que vida que eu estou tendo? A minha saúde, as minhas limitações, tudo isso, como é que eu estou? O médico.
Como é que eu permiti chegar a tudo isso? Mas eu vou mudar essa história. E ele perdeu 100 quilos, tá? Só você vê na foto dele, você vê a diferença que uma pessoa quando determina e quer fazer mudança na sua vida, você consegue, né, doutora? Eu acho que o exemplo dele, para quem está aí precisando perder 10, 20 e fala que está difícil, pensa nesse colega É, que perdeu 100, não sei qual sim. é a via que ele utilizou, independente da via, se foi por uma cirurgia bariátrica ou por qualquer medicação, Não, não foi. vida, Foi alimentação mesmo, atividade física e mudança total de vida, isso. tá? Mudança radical e, assim, ele falou, não passei fome, não fiquei sem comer, sabe? Fui procurar profissionais e mudei totalmente a minha forma de ser, que eu não quis mais aquela vida que eu levava. A partir de hoje, eu vou mudar. E ele falou, não é de um dia para o outro, tá? Isso, eu levei anos para ganhar 100 quilos a mais e levei um tempo para perder, mas eu consegui. Isso mesmo. Agora é uma vigilância eterna para se manter e aproveitar É, esse exemplo, entusiasmo para tantas pessoas, né? E é verdade. ficar num peso muito desconfortável, eu falo que existe um certo ponto na vida da gente onde o incômodo de uma determinada situação ela é maior do que o esforço para mudar, né? Porque geralmente o que É, acontece quando a pessoa precisa perder pouco peso? Ela não está tão incomodada. Então, ela, de uma certa forma, ela não tem um acometimento tão grande na qualidade de vida dela. Então, ela, de certa forma, está acomodada naquilo, já se acostumou, e qualquer esforço vai ser um ponto que vai mexer na zona de conforto. Mas quando a pessoa está desconfortável, já está na zona de desconforto, o esforço, ele, apesar de ser um esforço, ele é menor do que ela manter da forma como está. Agora, a gente precisa determinar qual é essa linha do desconforto, né? é verdade, é verdade. Tem essa linha Doutora, de 190, né, ou 200 e tantos quilos, né? Mas independente do fato que ele conseguiu, eu queria parabenizar mais uma vez. é verdade, é verdade. Eu estou falando isso que todo mundo pode, né? Sim, O doutor Leonardo, estou citando ele como exemplo, porque ele faz muita live comigo toda sexta-feira, só sexta-feira agora que ele falou que não vai poder, e mas toda sexta-feira ele está comigo, ele conseguiu perder 100 quilos, então eu estou falando, todo mundo se determinar com responsabilidade, né, doutora? Não ficar tomando também esses remédios que vendem na internet, esses falsas promessas que promete você perder 20, 30 quilos por mês, que isso não é verdade, né? Não cai nessa, né, doutora? Sei isso, né? eu acho que o emagrecimento ele é um processo ativo, né? Um processo onde a Sim. gente participa e qualquer coisa que o ser humano hoje ele pode terceirizar, isso é uma constância em qualquer setor da vida da gente, tanto na saúde É, como até na parte de serviços, aquilo que a gente pode delegar, terceirizar, a gente sempre faz. Mas tem algo que esse lance do ser emagrecido, acreditar que alguma coisa vai te emagrecer, isso não vai acontecer. A gente tem que participar desse processo ativamente, no começo, no meio, no fim e na manutenção. seria tão bom se tivesse esse remedinho, né, doutora? Você tomou, acabou, resolveu, você pode comer o que quiser. Isso não existe, gente. Não entra nessa, não, que essas falsas promessas. E outra coisa, e é perigoso, porque também essas pessoas que oferecem esse tipo de tratamento, não é confiável. Porque uma pessoa confiável jamais vai ficar indicando e vendendo produtos com essas promessas milagrosas. Então, por aí você já tem que estar sempre de orelha em pé e não entrar nesta, não, né? E não sabe o que tem dentro dessa forma também, né, doutora? Sim, podem ter muitas substâncias, até perigosas, muitas vezes não está no descritivo do rótulo. Agora, remédios É, existem que emagrecem, que ajudam a emagrecer. Que emagrece é você que emagrece. Agora, a ajuda, quer seja uma ajuda por uma medicação que diminui o tempo do esvaziamento gástrico, e a pessoa fica mais tempo saciada,
quer seja por uma outra que atua no cérebro, no centro da fome, ou atua na ansiedade, que muitas vezes as pessoas comem a mais, não é porque sentem falta de saciedade, é porque o vazio que elas querem preencher não necessariamente é no estômago. Então, É verdade. eles podem ser necessários, mas devem ser indicados por um profissional que conheça o histórico desse paciente e não ofereça risco, que acompanhe, sim, né? Agora, algo que é vendido de uma forma com promessa, com sensacionalismo, sem o entendimento da causa, e igual para todo mundo, onde eu que quero perder 3 quilos compro, onde alguém que quer perder 50 quilos compra. Hoje, a medicina ela é muito individualizada. E ainda assim é tão complexo o processo de emagrecimento. Será que realmente um produto milagroso desse vai existir? Acho muito difícil. Nos próximos... vou falar nos próximos 10 anos, tá? Porque a ciência evolui muito rápido. É, Um ano para outro, muita é coisa. verdade. Para chegar nesse ponto, É pode verdade. ser década ainda e olhe lá. É verdade. Doutor, nós podemos chamar de dieta ou você prefere que chama de mudanças de hábitos alimentares? Qual deles são os melhores? Ou não tem um melhor? Na verdade, dieta, a gente pode dizer, por exemplo, a pessoa está lá com uma diarreia, então ela precisa de uma dieta sem resíduos. Por quê? Porque o resíduo vai aumentar essa diarreia. Estou dando exemplo assim, vamos supor, dentro de um ambiente Sim. hospitalar. Ou o paciente chegou e ele tem uma restrição à lactose, então uma dieta sem lactose. Agora, isso não estamos falando de reeducação, de mudança de estilo de vida, a gente está falando de uma situação específica. Agora, a mudança de estilo de vida para a perda de peso, tá? Então, quando a gente fala dieta de perda de peso, é muito mais uma mudança, um novo estilo, com uma nova alimentação, do que algo que vai ser feito provisório e assim que a pessoa emagrecer, ela volta para tudo que ela tinha antes. Mas o termo É dieta verdade. é empregado, e não é errado empregar em várias formas. É que eu acho que o termo dieta ele ficou muito no âmbito do sacrifício. E, de repente, se a gente fala de reeducação, de mudanças de hábitos, a gente vai falar mais numa visão de escolha, sabe? Parece que pesa menos, né, doutora? Não parece que pesa menos, Pesa, já né? a pessoa tem tanto peso para perder, ainda vai colocar uma palavra que pesa na vida dela? É verdade. Doutor, existe um método mais, podemos dizer assim, mais duradouro? A mudança de estilo de vida é o método mais duradouro. Porque o sucesso de um emagrecimento, ele não é medido na velocidade com que você perde o peso, nem na quantidade de peso que você perde. O sucesso, ele é medido quando você tem bastante tempo que você fica nesse peso que você desejou e que você chegou. E para que isso aconteça, se não ocorrer mudança, o padrão anterior é o que levou a pessoa àquele ganho de peso. Então, se o padrão anterior foi sedentarismo, né, o excesso de industrializado, de comida fast food, estresse, que é um fator hoje muito presente na vida de uma pessoa acima do peso. Então, ela vem de um mecanismo de estresse que acaba desregulando os hormônios e mantendo esse processo de ganho de peso. Ela não corrigindo esses fatores bases que levaram ao aumento de peso, fazendo algo provisório, onde ela vai ali fazer uma dieta e vai perder 10 quilos, voltando ao padrão anterior, volta tudo. Então, o que faz ser definitivo é a mudança da mentalidade, a mudança do estilo de vida. Doutor, as pessoas têm muita dificuldade, que às vezes também as pessoas até usam carboidrato, né? Tem pessoas que falam, eu cortei o carboidrato. Cortei, você não cortou tudo, né? Que às vezes as pessoas têm na fruta, tem carboidrato, tem outros alimentos, e a pessoa fala, cortei o carboidrato, que ela tira a batata, ela tira os derivados da farinha de trigo, ela acha que ela tirou totalmente o carboidrato. O que você pode orientar as pessoas na questão do carboidrato? Eu acho até muito válido, né, você falar sobre isso, porque o problema não é o carboidrato, é o tipo do carboidrato. Porque o carboidrato simples, que é o carboidrato rápido, que é o que rapidamente passa do intestino para a corrente sanguínea, aumentando a insulina,
e a insulina é o hormônio determinante, inclusive, do ganho de peso, esse sim, o carboidrato refinado, que é através do quê? Da farinha branca, do arroz branco, da batata, você citou a batata, mas a batata principalmente muito cozida, o trigo, tudo que vem do glúten, o próprio açúcar, as frutas, que a frutose, ela, se não mais, é tão quão prejudicial a glicose, tá? A glicose a gente precisa dela. A gente precisa dela, então assim, a gente está dando exemplo aqui de carboidratos simples, que é o problema, e aí nós vamos falar de carboidratos complexos, que são, por exemplo, os integrais, por exemplo, você utilizar ao invés de uma batata inglesa, batata doce, ao invés de cozinhar uma cenoura, você vai usar ela crua, que o cozimento também libera mais carboidrato. É você escolher as frutas de menor índice glicêmico, tá? Então a gente pode classificar carboidrato com relação a simples ou complexo, ou aos índices glicêmicos, que são alto, médio e baixo. Quanto mais baixo o índice glicêmico, melhor impacto nessa insulina. De forma que a insulina não subindo, não tem o acúmulo rápido da gordura, porque a insulina alta não deixa você queimar gordura. Mesmo que a pessoa faça as calorias abaixo daquilo que se gasta, se ela ingerir alimentos de alto índice glicêmico, ainda que o valor calórico total seja inferior no gasto, dificilmente ela vai queimar uma gordura. A gente precisa de um ambiente controlado de insulina para que passe a utilizar essa gordura como uma fonte de energia. Tá, doutor, então aquela questão, tem gente que fala assim, ah, eu não como sobremesa, eu como um monte de fruta depois das refeições, né? Aí a pessoa às vezes não consegue perder peso, né? Justamente por causa disso, né, doutora? Eu vejo muito o erro, tá? Por exemplo, você vai comer, eu vou comer só salada e um grelhado. Aí a pessoa coloca um molho da salada que contém açúcar, que tem frutose, né? Esses molhos prontos de salada. Pronto. Tem que ser É. temperada com limão, sal, pouco sal e um fio de azeite. A gente precisa colocar assim a proteína e um outro fator que entra, né? Eu citei o fator carboidrato simples complexo, citei o outro do índice glicêmico e eu vou citar a combinação, porque também não adianta eu comer um alimento baixo índice glicêmico sem a combinação correta. Então a gente tem que fazer a combinação de proteína, carboidrato e gordura por refeição. Então, não adianta eu comer um almoço lindo, com bastante salada, um fio de azeite, um grelhadinho, uma batata doce, e na hora que eu for fazer o lanche da tarde, eu só colocar carboidrato. Que existe uma coisa chamada zona de equilíbrio hormonal. Até quem quiser saber mais, antigamente se chamava de dieta do ponto Z, onde você tem essa proporção do equilíbrio da proteína, do carboidrato e da gordura. Então, o que seria um lanche da tarde equilibrado? Então, a gente está falando aqui de uma gordura boa, poderia ser uma colher de sopa de abacate, colocado ali com uma aveia, que é um carboidrato de médio índice glicêmico, né? Então, a gente tem a gordura, a gente tem o carboidrato médio índice glicêmico e, por exemplo, uma fatia de queijo branco, que pode representar essa proteína. Seria uma combinação dentro desse conceito que é a zona de equilíbrio hormonal. Olha que e fica bom, né? É uma combinação legal, né? Eu adorei. E isso, Não é nada, muito olhando, né? as pessoas estão muito olhando para calorias, ou muito olhando para tirar. Tira o leite, tira o glúten, tira isso, tira aquilo. E às vezes a gente precisa combinar corretamente. É verdade. Combinação. Doutor, você colocou, desculpa, você colocou da cenoura cozida, e é verdade, quando você come a cenoura, a beterraba também, né? Quando você cozinha ela, ela fica muito mais doce, né? A cenoura, a beterraba, fica, quanto mais se cozinhar, mais doce ela fica, quer dizer, ela concentra mais ainda o açúcar, né, doutora? Concentra mais ainda. E mesmo vamos pegar aqui um exemplo, brócolis. O brócolis, o ideal é cozinhar ao dente, ficar
que você ainda precisa fazer um esforço mastigatório. As pessoas fazem ele quase derretendo. Então, um alimento E não fica gostoso. baixo índice glicêmico, de repente, ele fica até com índice glicêmico maior. Tem coisas. Então, cozinhar no vapor e não deixar cozinhar muito, né, doutora? No vapor para conservar principalmente as vitaminas hidrossolúveis. Porque Tá. quando você cozinha em água, as vitaminas hidrossolúveis, né, complexo B, tudo isso pode passar para essa água. E no vapor, o vapor ele acaba voltando, ficando de uma forma mais concentrada ali. Tá. Doutor, as pessoas você acha que devem investir, mas as pessoas que não conseguem e precisam tirar os doces, os alimentos mais gordurosos e com açúcar, eles investir mais nos alimentos diet e lights, você acha que deve ou não? Hoje tem uma linha de pensamento científica, não filosófica, de que, com comprovação científica, inclusive, de que os edulcorantes, né, os adoçantes, ainda que não tenha a questão do açúcar e da caloria, o próprio fato de ser um fator doce estimula a liberação de insulina. Estimula a liberação de insulina, o corpo fica esperando esse carboidrato que não chega, porque a gente está falando às vezes, de um alimento diet de baixa caloria, então esse carboidrato não chega. Vamos falar até de um refrigerante zero, tá? Que o refrigerante zero realmente tem a caloria muito baixa, mas assim, eu cada vez mais estou convencida, isso observando muitos estudos, que as pessoas que também utilizam muito refrigerante zero, elas tendem a ganhar peso, elas tendem a aumentar a ingesta de alimentos doces, alimentos refinados. Então, para responder bem a você, então, por exemplo, a gente está falando de uma mudança de estilo de vida. A reeducação do paladar, a pessoa voltar a comer conforme as nossas papilas gustativas foram feitas, e não conforme a indústria alimentícia fez com que a gente percebesse o sabor dos alimentos. Porque hoje a gente percebe o sabor dos alimentos e aquilo, para ser palatável, tem que ter um sabor muito forte, seja para o salgado, seja para o doce. A ponto de, inclusive, fruta ser enlatada, acrescida de açúcar ou de edulcorante. Então, não se tem mais aquele paladar como ele deveria ser. Então, as pessoas estão nessa busca. E é uma busca viciante. Funciona como se fosse uma droga mesmo. Essa busca pela comida, pelo sabor. São os mesmos mecanismos do cérebro de recompensa e são autossustentáveis. Então, tudo que vem do mais natural possível, tá? E aí eu vou ter aqui diante de nós pessoas que vão falar, nossa, mas aí eu gosto muito de um sabor doce, não tem nada que eu possa fazer. Hoje tem, assim, dos adoçantes disponíveis, a estévia é o melhor. Eu não vou aqui citar marcas, mas tem uma estévia, que a gente fala estévia, pessoas que já experimentaram, que tiveram uma má experiência, vão falar, nossa, mas estévia é amarga. Mas hoje é possível você consumir uma estévia, inclusive com café, e fica exatamente igual ao açúcar, sem Tem ter mesmo. efeito tão ruim dos edulcorantes, como aspartame, como ciclamato, como sacarina sódica, né, e uma série de outros. O sorbitol, né, o sorbitol, ele causa desbiose intestinal. O sorbitol, ele é usado, inclusive, em pasta de dente, né, em produtos que são... Ah, mas é anticariogênico, não dá cárie. Mas quando a gente está falando de desintoxicar o nosso organismo, a gente está falando de retirar edulcorantes, de retirar adoçantes, não é trocar tudo por diet. É reeducar o paladar. E dentro do possível, para quem não consegue, eu vou falar de mim, aqui eu estou abrindo meu coração. Eu não sou uma pessoa que consigo tomar um café preto puro. Já tentei. Certo. Tenho pacientes que eu ajudei Uhum. a tomar um café preto puro, colocando um óleo de coco. Meu esposo é um deles. Tá. Eu, Liliane, que sou uma pessoa com predileção para o sabor doce, preciso adoçar meu café. Chá Uhum. foi fácil. Aprender a tomar um chá in natura, com gosto da erva, não com gosto daquilo que você colocou para adoçar.
É um É igual o suco, né, doutora? um O suco também do sabor da fruta, né? suco. Você falou suco, né? Então, O sabor, vou- sem açúcar, né? O sabor da fruta também, né? tem frutas que precisam ser na forma de suco. Por exemplo, ninguém vai chupar um limão, mas vai tomar um suco de limão. Mas olha, raciocina comigo. Vamos pegar um exemplo aqui, o suco de laranja, riquíssimo em frutose. Um copo, por exemplo, desse tamanho aqui que eu estou utilizando, ele tem uma média de 6 laranjas que foram espremidas e coadas. Aí a frutose está extremamente livre. Aquilo vai mexer com a É, insulina, vai agregar caloria. Então, a fruta, tem fruta que foi feita para se comer. Com o quê? Com o bagaço. Porque o bagaço é o que faz com que essa frutose, né, a fibra da fruta, faz com que essa frutose não saia tão rápido na corrente sanguínea. E com isso aumenta. é muito, doutor, e é tudo muito tão perfeito, né? Você, quando você falando, comer a fruta ali, o suco realmente é uma bomba, né? Se tomar o suco, quem tem os diabéticos e os pré-diabéticos sobe na hora, né? Se você come a fruta, aquela parte branca que chama pectina, quer dizer, uma coisa equilibra a outra. Que bacana isso, né? Diz que Deus, quando inventou o veneno, ele já inventou a solução, que o veneno é a frutose e a solução, que é o antídoto, é a fibra. Aí vem É, o humano, né, e coloca ali o espremedor, coloca o coador, perde uma parte do é, alimento. Você consegue sentar e comer 6 laranjas? Descascar e sentar e comer as 6 laranjas com bagaço? é muita coisa, Aí, é muita coisa. o É suco de verdade. laranjas a gente toma em menos de 1 minuto. É, Então, quais são é as frutas verdade. de suco? A acerola é um suco, é uma fruta para suco. O limão, frutas como o caju, que é onde você vai utilizar uma parte só da fruta e uma parte de água complementando. O maracujá, tá? Lembrando que o Sim. maracujá doce é uma fruta maravilhosa para se comer in natura. Você conhece um maracujá Nossa, é delicioso. desse tamanhozinho, super doce? Conheço. Maravilhoso. Sim, uma delícia. Mas é maravilhoso mesmo. É delicioso. Então, as pessoas precisam abrir a mente e dar a oportunidade de comer as frutas orgânicas, que são, por exemplo, morango. Vou dar o exemplo do morango. Morango é uma fruta que ou ela é orgânica e saborosa, ou você vai comprar uma bandeja com os morangos enormes, vermelhões, cheios de agrotóxico, que vão encher os seus olhos, mas em termos de Não, não é sabor, possível, que o som dela acabou. não. Meu Doutora, se o seu som não voltar, você sai e entra novamente, por favor. combinado. Você me Tá? ouve? Você não me ouve? O som dela para mim tá ruim. Para você está? Vou pedir para ela sair e entrar novamente. A Ok, imagem tá boa. É o som. vamos ver Ela aqui. tá sem som. O seu som tá cortado. Seu som cortou. Sai e não entra novamente, por favor. Ok. Tá. Gente, que legal isso, né? Porque as pessoas precisam de orientação. E só com orientação que nós podemos nos cuidar, né? Sem informações, não dá. Deixa eu lá buscar a doutora Liliane. Deixa eu ver, ainda não. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver onde ela está. Estou buscando a doutora Viviane. Está aqui. Tá. Vamos perguntar dela sobre detox também, né, gente? Né? O que ela acha do detox? Voltou, doutora. Me ouve bem agora? Tá, tô ouvindo bem. Perfeito. Então, você quer saber o que eu acho do detox? Sim, Então, a gente vai falar do que seria um processo de detox, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que os órgãos que fazem a nossa desintoxicação, em primeiro lugar, vem o fígado, que é onde os substratos e os resíduos metabólicos das nossas ingestas são ali metabolizados. Os rins também é um órgão para eliminação.
o próprio intestino, suor, né, através da pele e o pulmão. Então, a gente tem todas essas vias de eliminação. Hoje, o conceito de desintoxicação tem sido valorizado principalmente por conta de você a gente ter focado tanto tempo em reposição, em o que precisa para fazer, em que precisa acrescentar, e pouco se falou em o que a gente precisa retirar. Até porque a gente não consegue colocar nada num copo cheio transbordando. Até para a gente colocar um nutriente a mais, se tiver algo extremamente cheio transbordando, aquilo não tem como caber. E o nosso estilo de vida é um estilo de vida extremamente intoxicante. Fora as toxinas que a gente, no nosso próprio organismo, produz, advindas do processo de metabolismo. Então, quando a gente fala de toxinas exógenas, a gente está falando de aditivos alimentares, a gente está falando de aditivos alimentares tanto no processo de refinamento quanto no processo de cultivo. Hoje, o próprio alimento in natura já tem substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. A gente está falando de medicamentos que nunca se consumiu tanto, medicamentos, drogas. Então, processos aditivos alimentares, corantes, medicamentos, cosméticos, a gente está se intoxicando de todas as fontes, radiação, tá certo? Tá, muito certo. E hoje, um organismo onde as pessoas elas se medicam, se automedicam, elas ingerem muita bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela ocupa esse fígado num processo de metabolismo onde ele poderia estar fazendo a eliminação das toxinas. Então, são dois processos que a gente precisa prestar atenção. O que não ingerir, porque não adianta eu ativar a fase 1 e a fase 2 do meu fígado para eliminar a toxina e continuar me intoxicando. Então, isso inclui preferir alimentos in natura, de preferência orgânico, evitar tudo que seja com corante, ficar de olho em remédios, em qualquer ativo extra. Hoje, uma pessoa que sai numa noite, ela tem, além do álcool, vamos pegar exemplo de drinks, tá? Porque como a gente está falando do álcool como uma substância extremamente deletéria para o fígado, a pessoa toma aquilo, muitas vezes, num drink, tem lá o seu corante, corante azul, de tudo quanto é tipo, mais açúcar e mais energéticos, com excesso de cafeína. O excesso de cafeína também é algo que a gente tem que comentar, tá? A cafeína estão cada vez mais dependentes e viciadas nesse processo. Então, utilizar dessas substâncias mais naturais, ingerir bastante água, limpar o intestino, então, comer muitas fibras, 25 a 30 gramas dia. Tem pessoas que não consomem 10 gramas. Se você come só fast food, aquilo é tudo refinado. Um hambúrguer com uma fatia de tomate, uma rodela de tomate, uma fatia de alface, mais um pacote de batata frita, o verdadeiro combo, mais um copo de refrigerante de 500 ml, é uma bomba calórica que quase não tem fibras. A não ser que o pão tenha um gergelinzinho, né? E geralmente essas pessoas ainda tiram a folha, tiram o tomate. Então é muito fácil hoje não se ingerir fibras. Então é um processo eterno, na minha versão. Assim, vamos fazer um detox. Tá, vamos fazer um detox de uma semana. Pode até ser o pontapé inicial. Mas se ela não entender essas modificações, aquilo não se mantém. Bem colocado, doutora. Quer dizer, tem aquelas pessoas que, em vez de tomar o café da manhã, preferem fazer um suco verde com maçã, com couve, com hortelã, né? E fazer aquele suco verde tomar de manhã. Tá? Mas não adianta você tomar esse suco de manhã, que é saudável, né? Pelo que você colocou, mas o resto do seu dia
se enfiar o pé na jaca e comer alimentos industrializados, alimentos processados, frituras, gorduras, aí também uma coisa não tem nada, não vai bater com a outra, né, doutora? Então, só o suco verde da manhã, lógico, sempre tem ganho, mas você não vai ter aquele resultado que você espera. Seria mais ou menos isso, né? Aí sempre vai ter alguém que vai dizer, mas já não é um pontapé inicial? Já não é melhor do que antes que a pessoa comia só fast food e não fazia? Sem dúvida. Mas como aqui a nossa ideia hoje é mudar a mentalidade, é mudar o conceito, ok, que seja esse pontapé inicial, mas que a gente desmistifique a ideia de que a pessoa fala assim, olha, eu tomo esse detox para compensar o meu dia, porque eu janto muito tarde, geralmente eu como massa, geralmente eu tomo uma cerveja. Então, no dia seguinte eu faço isso e ela fica com aquela consciência tranquila de que uma coisa está compensando a outra. Não está. É bom tomar um suco desse de manhã? É, de preferência, sem coar, sem usar frutas Claro. como laranja, né? Utilizar aí o limão, a couve, o gengibre, né, especiarias, pode colocar cúrcuma, pode fazer shot, que é pessoal agora nessa época de pandemia da Covid, pensando mais na imunidade, eu falo que o shot virou o alimento da moda, né? Que antes era o suco verde, depois passou o shot, porque você vai lá, coloca um própolis, uma glutamina, tá certo? Então, assim, são coisas benéficas que não neutralizam 100% as outras atitudes do dia a dia errado, mas que a pessoa ganhando essa consciência, dando esse pontapé inicial e aos poucos indo a mudar tudo isso, tá? Eu comentei do suor. A pessoa que não faz exercício, que não transpira, uma fonte da gente eliminar resíduos do metabolismo de hormônios ruins é o suor. Tanto que antigamente, hoje menos, né? Mas antes se tinha muito costume de fazer sauna. A sauna é muito bem-vinda, né? Ah, mas a sauna faz bem ou faz mal? Para quem não tem alterações de pressão, para quem, além da sauna, procura se hidratar, então é uma boa forma também de eliminação de toxina. Drenagem linfática para as mulheres, tá? Porque aquilo vai ajudar na linfa, tudo que ajuda na circulação do nosso corpo, quer seja o exercício, ou como eu falei, uma drenagem, uma massagem, para quê? Para estimular, para circular esse sangue. Tudo que a gente tem está no nosso sangue, seja ele toxina, seja ele vitamina. Então a gente precisa dessa circulação para o nutriente chegar e para a toxina ser eliminada. Doutora, esta combinação bem brasileira, o arroz com feijão. É uma combinação, você vê, tem benefícios? Tem. É uma combinação de um aminoácido que falta num grão, ele tem no outro e vice-versa. Então, é melhor comer o arroz com feijão do que só o arroz? É. É uma proteína completa? Pode até ser, porque essa combinação é completa, mas a quantidade de proteína de um prato de arroz e feijão é o suficiente? Não é. Não é, e eu atendo até inclusive pacientes veganos, onde a gente precisa muitas vezes ali colocar uma proteína vegetal além disso, optando de preferência pelo arroz integral ao invés do arroz branco para fazer essa combinação, melhor ainda. É uma combinação sem glúten. Ah, então ela é boa porque não tem glúten? Sim, ela é melhor do que comer uma massa. Então tem todos esses benefícios. Agora, é uma combinação de média para alto de índice glicêmico. Se além disso a gente não colocar a salada, né, as verduras, a proteína, e equilibrando, né? Então vamos visualizar um prato. Vamos falar aqui um exemplo prático, porque as pessoas gostam de coisas práticas. Um terço do prato, não é metade do prato arroz e feijão, é um terço do prato arroz e feijão. O outro um Tá. terço de proteína e um outro terço de verduras. Essa seria uma combinação de zona de equilíbrio hormonal, que eu até citei, é do ponto Z, né? E, Uhum. e aí fica bem brasileira, não é uma coisa que precisa retirar, mas é um prato. A gente está falando de um prato, de uma proporção, de uma quantidade, então é fácil da pessoa visualizar.
É verdade, é um equilíbrio. Você está montando um prato bem montado, porque se a pessoa pode, de repente, se a pessoa pensar, mas se eu pôr pouco arroz, eu vou ficar com fome. Põe mais refogado, mais salada, né, doutora? Sem dúvida. E alguns pacientes, inclusive, eu oriento até colocar mais o grão do que o cereal, o arroz, né? Cereal. É verdade. A gente, nós brasileiros, Doutora, a gente é muito arroz e feijão, é, mas pode variar com arroz e feijão, né, lentilha também, ervilha. o grão de bico, né? Sim, outros grãos, não ficar só presa no feijão. Feijão. Pode alternar, né, doutora? Pode e deve. A monotonia alimentar é um grande problema. Pois é, assim, as pessoas, às vezes, às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não tenho preguiça de ficar na cozinha. Mas se você organizar, ninguém precisa ficar muito tempo na cozinha e pode ter uma boa alimentação, né? É só organizar, né, doutora? Você deixar os legumes já lavado, né? Os que você vai cozinhar, já deixar cozido, não deixar cozinhar muito, cozinhar no vapor. Quer dizer, isso adianta muito. Se fazer uma salada mesmo, você pega uma lata de atum, um grão de bico, né? Um tomatinho, uma folha de alface. Você faz uma salada rapidinho, né? Não leva o quê? Muito rápido para você montar, 10 minutos. né? 10 minutos, é. E olha lá, né? O atum, coloca aí duas claras e uma gema, faz um omeletão, coloca esse tomatinho, É, coloca tudo isso que você sugeriu, um palmito. é, é. É verdade. Nossa, um omelete é uma coisa que aceita tudo, né? E fica gostoso, né? Você pode variar tanto o omelete, né? Hoje eu tô num momento assim, eu tenho algumas fases, né? Agora eu tô comprando aquela proteína texturizada, sabor bacon. Tem sabor bacon, Sei. sabor calabresa, e você usa essa proteína texturizada para você saborizar qualquer tipo de comida, uma salada, ou esse omelete, né? Ou um wrap de alface, onde ao invés de você colocar o wrap de pãozinho de trigo, você coloca, enrola na própria folha de alface e fica com aquela crocância e o sabor fica por conta do recheio, né? Então fica bem versátil. Fica bem versátil, é gostoso. E Tem tá cole... certo, né? Você vai alternando, né? Para não enjoar, tá certo, né? É isso aí. Doutora, para quem quer perder peso, realmente tirar o jantar ajuda? É que tudo depende do equilíbrio das demais refeições, mas se a gente for pensar numa lógica, e hoje a gente vai pensar no hábito de uma pessoa que está acima do peso, essa pessoa que está acima do peso, ela não é uma pessoa que come de manhã, ela não é uma pessoa que erra no almoço, às vezes ela nem faz o almoço, mas ela é uma pessoa que janta muito, que come muito à noite. Então tem esse viés de que a noite é que engorda. Mas é difícil uma pessoa que está acima do peso tirar o jantar e ficar por isso mesmo. Porque ela pode acordar à noite com compulsão alimentar, é a síndrome do comer noturno. E ela pode não sustentar isso por mais de uma semana. Então, eu prefiro utilizar um café da manhã moderado, um almoço equilibrado e farto e um jantar mais leve. Porque à noite também a gente vai ter um gasto de energia menor. Nossa demanda É de verdade. tudo vai ser bem menor, então não justifica que a gente coma muito. E à noite os órgãos têm que descansar. Então eu vejo muitas pessoas que comem muito à noite, sobrecarrega o sistema digestivo, então elas acordam muitas vezes sem fome ou até com repugnância e com azia e com problemas de refluxo. Quando a gente pensa no comer certo, muito mais pelo equilíbrio, pelo bem-estar, para não ter um problema digestivo, para não ter um pesadelo, né? Porque tá aqui uma coisa que não é história da vovó, tá, gente? Falando em mitos e verdades, comer excessivo à noite pode sim alterar aí o conteúdo do sono, do sonho e dar um pesadelo. Então, ser mais leve,
Mas aí a gente vem, é fácil falar, né? Tá fácil falar, do jeito que ela fala, parece tão fácil. Lembrando que à noite, assim, as pessoas param. E quando elas param, a mente barulhenta vem com tudo. E as vontades, né? E as compulsões, e os vazios. Então, a noite é literalmente um prato cheio para os excessos. Mas se a gente tiver esse conceito que a gente está trabalhando desde o início aqui da live, do equilíbrio, né? De você. Aquilo que você escolhe para comer à noite tem muito a ver com as escolhas que você teve durante o dia. Se você é uma pessoa que almoçou mal, ou almoçou pouco, ou não almoçou, e não tem o costume de fazer um lanche da tarde, à noite, por mais que você saiba essa receita bonitinha desse omelete que a gente criou aqui juntos, né, colocando lá o tomatinho, por mais que a mente saiba fazer uma receita dessa, o que define o comportamento da pessoa é o modo de sobrevivência. Quem ficou o dia inteiro sem comer, desidratado, desnutrido, mesmo sabendo o que é o correto, mesmo sabendo que emagrecer é o saudável, mesmo sabendo e querendo, o que faz o comportamento dela ser excessivo e uma compulsão é esse mecanismo de sobrevivência acionado. Então a gente não pode, lá atrás, desde o início do dia, plantar essa discórdia. Porque a gente já vem fazendo tudo errado e à noite a gente quer ter o autocontrole de uma situação que não foi planejada. É verdade. Requer planejamento. Mudança de estilo de vida requer planejamento. Ah, mas é um planejamento que vai me ocupar o tempo? Talvez no início vá. Mas tudo na vida tem um automatismo. Assim como um dia a gente aprendeu a dirigir, a gente teve que raciocinar para mudar uma marcha, para frear, para fazer isso, olhar tal, e sinalizar com a seta, e hoje a gente faz tudo isso no automático e conversando com alguém. Tudo na vida tem que ter no início um esforço, um pensamento e um planejamento, para que depois aquilo se sustente. É verdade. Doutor, é importante as pessoas que trabalham fora levar, assim, umas 3 frutas, para comer uma fruta lá para as 10 horas da manhã, quem levanta cedo, toma o café muito cedo, lá para as 10 horas da manhã, depois na parte da tarde, até o jantar, comer umas 2 frutas em horários diferentes. Isso seria uma alternativa boa para a pessoa não chegar em casa morrendo de fome, querendo comer tudo que vê pela frente? Olha, a alternativa na vida, a solução da humanidade, chama-se lancheira. Pena que a gente esqueceu na escola e nunca mais a gente levou isso adiante. É Mas se a gente verdade. recuperar esse hábito da lancheira, principalmente para quem trabalha fora, e aí vem aquele conceito da zona de equilíbrio hormonal, onde a fruta sozinha ela pode ocasionar um estrago, mas se eu levo bonitinho uma fruta, uma gordura do bem ali, uma castanha, né, uma oleaginosa, uma proteína ali que pode ser um iogurte natural, uma fatia de queijo branco, lanches, independente se vão ser assim, fruta, castanha, queijo, ou se eu vou ter que fazer um preparadinho com um pão sem glúten, o atum que você sugeriu que eu achei fantástico ali, com cenoura ralada, alface. A gente vai ter ali uma combinação de equilíbrio também ali conservada num bom alumínio, conservada numa lancheira que contenha um gelinho para manter, não sei por quanto tempo, às vezes a pessoa sai cedo, vai voltar só à noite. Nosso país é tropical, a gente tem no mesmo dia diferentes temperaturas, então conservar bem esse alimento, fazer esse planejamento, assim, a solução de tudo seria se a gente tivesse o hábito da lancheira. Porque a gente não vai ser pego. Olha, legal. Ah, mas aonde eu vou tomar o café da tarde? É uma padaria e lá só tem croissant, só tem isso, só tem aquilo. Não. A gente pode trazer de casa. Tudo vai depender do nosso propósito. É Qual verdade. mais Doutor, eu queria que você falasse, por gentileza, o perigo que tem, porque as pessoas estão consumindo, você falou lá no começo,
as pessoas ter cuidado com excesso de cafeína. Não é só o café, excesso de café também faz mal. Mas as pessoas hoje têm cápsula de cafeína e tem muita gente que toma muita cápsula de cafeína, e ainda toma uma quantidade enorme de chá verde e ainda toma energético. Isso é um perigo carregar o fígado e os rins, né, doutora? E o coração, né? E o sistema nervoso, né? De repente Sim. é uma pessoa que tem uma tendência para uma ansiedade, ela pode ter uma sintomatologia aí de taquicardia, simulação de pânico. E aí, assim, é interessante que essa pessoa fica na cafeína. Se ele for um metabolizador lento de cafeína, ele não vai dormir bem. E como ele não vai dormir bem, no outro dia ele vai estar com sono e vai fazer o quê? Mais uso de cafeína para aguentar e tentar compensar esse sono ruim. Aí vai chegar à noite, não vai conseguir dormir de novo. Então, assim, é quebrar o ciclo. Tem um spa no sul que é muito interessante, e inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, e está dentro do conceito daquilo que eu acredito, onde as pessoas chegam, elas vão ficar sem cafeína. Às vezes tem até dor de cabeça no início. É um processo. É um processo. Ah, faz parte no início. Pode tomar um analgésico? Pode. É proibido? Não. É a moderação. Pode tomar uma xícara de cafezinho de manhã? Maravilhoso. Um café depois do almoço? Depende. Depende se a pessoa é do tipo mais noturna, que ela costuma deitar mais tarde, acordar mais tarde. Se é uma pessoa mais diurna, e ela for metabolizador lento, esse café da hora do almoço pode Uhum. influenciar até a hora do sono. Sei. É verdade, é verdade. Doutora, Alternar o que chá, papo maravilhoso. O chá verde. alternar o chás. Então, se eu vou. O chá verde, porque chá verde é bom, chá verde é ótimo. Toma o chá verde de manhã e escolhe outros chás sem cafeína para tomar à tarde. Hortelã, cidreira, erva doce, que é digestivo, né? É. É o excesso, não é, doutora? É o excesso e tem aquelas pessoas que fazem assim, tudo que vai falando, a pessoa vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Ah, é natural, vou tomando a cafeína, vou tomando chá verde, me ensinou isso, vou tomando. Então, quando você vê, você está uma quantidade tão grande de cafeína, porque são vários produtos que têm cafeína, além de tomar a cápsula de cafeína, tomar o café, mais o chá verde, mais um monte de produtos, você acaba consumindo com esse objetivo de perder peso, né? E você fica com uma alta dose. Isso é um perigo, né? É muito perigoso. Pode, inclusive, além de não perder peso, pode até ganhar peso, porque Ganhar peso, né? atrapalha o nosso sono, atrapalha os nossos hormônios, atrapalha o ciclo circadiano, atrapalha na ansiedade e as pessoas mesmo sem fome, com taquicardia, essa ideia de que você vai tomar uma coisa que vai acelerar o teu coração e com isso vai queimar mais gordura, você pode ir por água abaixo, tá? É, Então, essa receita que você escuta uma coisa do outro, pega aqui, vai do outro ali e tal. Nada como você fazer algo individualizado, personalizado, assertivo e único, para não ficar esse pupurri de coisas que pode ter um efeito tão ruim quanto um medicamento que não é natural. Ah, mas é natural, é tá? Mas verdade. é natural, mas é esse outro natural, mas esse outro aqui, nessa combinação e nessa Sim, quantidade. Então, sempre que possível, fazer algo personalizado, individualizado e assertivo. é verdade. E outra coisa, perder peso com responsabilidade, não pôr em risco a sua vida e a sua saúde, nunca. E procurar a orientação de um profissional, né, doutora? Sempre é muito bem-vindo. E como é que as pessoas te encontram? Eu tenho, além do Instagram, né, tenho site, tenho telefone, eu atendo em Moema, atendo online também, que foi uma abertura que a pandemia trouxe. Eu era muito resistente ao atendimento online antes da pandemia, eu falo que é uma das coisas boas. Hoje eu atendo É pessoas verdade. inteiro. É claro que eu sempre vou priorizar o atendimento presencial, mas entre as pessoas deixarem de fazer um acompanhamento ou a gente poder fazer esse acompanhamento à distância, sempre é possível. E acho que é isso. Tem uma equipe muito completa, com nutricionista,
né, uma equipe multidisciplinar. Tenho outros nutrólogos na equipe. Hoje a gente está com 3 clínicas e às vezes é um paciente que precisa passar pelo convênio, então tem profissionais bons para indicar. Então a gente está sempre aí buscando atender a todos os tipos de público. O mais importante é a pessoa que quer mudar o estilo de vida, né, que quer essa ajuda profissional. Esse querer é o mais difícil, porque o resto a gente ajusta. Dá um jeito, é verdade. Tá? Só depende de você. Quem quer é procurar. Doutora, qual que é o telefone? Você pode passar, por favor? Sim, é 3675-3523. E as redes sociais, doutora? É doutora por extenso, Liliane, tudo junto. É doutora Liliane, tudo junto. Tudo. Só doutora Liliane, só. Só, porque se eu colocar o Opperman, ninguém me acha, porque é um sobrenome com 3, 2 N's. Até digitar já desistiu, já foi em outro já. É verdade. Não, tá certíssimo, tem que facilitar mesmo, doutora, por aí. Doutora Liliane nas redes sociais. Se você quiser, no horário comercial, você pode marcar um horário, uma consulta online ou presencial, é 011, quem for fora de São Paulo, 3675-3523. 011 36 523. Doutora, muito obrigado. Não desaparece não, viu? Tem mais De vezes. jeito. Adorei. Me manda live para eu compartilhar. Você me Tá manda? bem. Mando Calma e sim. manda Tá bom? compartilhar. A gente às vezes não pôde assistir, né? E a gente deixa lá para Sim. quem não pôde estar com a gente. Sim. Tá, ela fica aqui, quem quiser compartilhar com os amigos e deve, porque é uma prestação de serviço isso, doutora. E muito bom uma médica do seu gabarito, que eu sei que você é top, tirar esse tempo para vir, para orientar as pessoas. Eu acho isso tão grandioso e só tenho que te agradecer, porque as pessoas bem informadas, só dessa forma que as pessoas podem melhorar, né? Principalmente na questão de saúde. E eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com você. Obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Se cuidam. Beijos.